ao vivo, trabalhando com o Bruno Inácio, né, meu querido? Tudo bem? Bom dia. Que horas são agora, por gentileza, para conferir aqui com o meu relógio de estúdio? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Tony. Agora 11 horas e 51 minutinhos. A gente começa o Voz do Litoral dessa quarta-feira. Bom dia para você, Tony, a todo mundo que nos acompanha aqui no Voz do Litoral. E a gente já começa, Tony, o programa de hoje com um assunto bastante sério. Isso porque a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 28 anos. Olha só, Tony, por cárcere privado, ameaça e dano emocional contra a própria companheira. Os crimes, então, que foram praticados em contexto da violência doméstica e familiar. A captura, então, por parte das equipes da Polícia Civil aconteceu ontem, terça-feira, na cidade de Pontal do Paraná. As diligências investigativas tiveram início após uma comunicação do Conselho Tutelar da cidade de Pontal do Paraná, que recebeu uma ligação da equipe pedagógica e da direção de um Centro Municipal de Educação Infantil, relatando um comportamento autolesivo de uma criança, o que acabou então levantando aí as suspeitas de violência no ambiente familiar. A gente vai ouvir agora o que diz o delegado, Dr. Fábio Oliveira, ele que comandou então essa ação, explica um pouquinho mais pra gente como que foi a atuação da Polícia Civil nesta ocorrência. Vamos acompanhar. A genitora dessa criança foi chamada à escola e, aos prantos ali, relatou que estava sendo vítima de violência e que precisava de ajuda. A equipe ali do CEMEI, através do Conselho Tutelar, solicitou o apoio ali da Polícia Civil. Após ouvirmos ali as pessoas e confirmar a situação, a Polícia Civil deflagrou então uma pequena operação para resgatar essa família que estava ali realmente numa situação de extrema violência emocional, física, psicológica, e resgatar essa família, que era composta por uma senhora e seus 2 filhos, uma filha de 5 anos e um adolescente de 14 anos. Olha só, Tony, na residência os policiais encontraram a vítima, então, de fato, e ela confirmou as agressões e solicitou também ajuda. Como a gente ouviu o delegado falando há pouco, além dessa mulher, a vítima dessa situação, seus 2 filhos também estavam dentro da casa, um de 5 anos e outro, então, de 14, que também foram acolhidos pela equipe policial. O suspeito do fato foi localizado, recebeu voz de prisão e foi levado, então, à delegacia. Uma rápida, então, ação das equipes da Polícia Civil, que acabou, então, prendendo este homem que já possuía, então, histórico de violência doméstica em um outro relacionamento. Ele foi encaminhado diretamente também ao sistema penitenciário após ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil lá na cidade de Pontal do Paraná, Tony. Pois é, esse que é o problema, né? Você acabou de falar aí que ele já tem histórico, né? Já tem antecedentes de ser um cara violento. Mas ele estava solto e convivendo com a família, não é? E agora? Como é que faz? Quantos dias? A pergunta que eu sempre te faço nesses links, né, Michel? É a pergunta que a gente faz para todos. Ele está... Bom dia, senhor. Ele passou alegre ali, o cidadão, não é? Então, ele vai ficar quantos dias preso? Quantos dias o cidadão fica preso e depois ele volta para onde? Você poderia me dizer? Tony, a resposta exata a gente não tem, mas a gente pode fazer aqui uma estimativa, até mesmo aí pela experiência que nós já temos aí no setor policial, a gente bem sabe que este homem vai ficar pouquíssimo tempo preso, mesmo já sendo reincidente, mesmo já tendo, né, outras passagens pelo sistema prisional, mas a gente bem sabe, né, Tony, quem vai sofrer ainda mais com isso é essa mulher e também essas 2 crianças que em breve vão ter que encontrar aí o agressor andando tranquilamente pelas ruas, quiçá novamente dentro dessa residência. Eu estava comentando com a Débora aqui, ele liberou a criancinha, é uma opinião minha, não sei, ele liberou a criança de 5 anos para ir para a aula, porque se a criança não aparece na escola, hoje em dia os professores e tal monitoram muito isso, né, quando a criança não vai para a aula. E aí ele deve ter pensado, eu libero a criança, não vai falar nada, porque é criança, vai para a escola e volta e entra aqui no nosso presídio particular dele. Mas só que a criança falou. E aí a casa caiu, né, Michel?
Tony, e nesse caso ainda foram ali os professores, né, do CEMEI, onde essa criança estuda, que perceberam ali uma atitude diferente dessa criança, que estava inclusive ali se machucando, né, causando lesões no próprio corpo. Então isso acabou já levantando um alerta para os professores, que depois entraram em contato com o Conselho Tutelar, que daí entrou em contato com a Polícia Civil a fim de investigar o caso. Foi então, né, que toda essa situação foi rapidamente resolvida pelas equipes da Polícia Civil. Então, olha só, Tony, a importância de professores bem treinados, preparados e também com esse olhar de carinho, esse olhar de amor pelas crianças, que acabaram ali notando algo diferente e acabou aí desencadeando também na prisão aí desse rapaz. Tanto parabéns aos professores que são preparados para isso, é claro. O professor convive ali diariamente com seus alunos. E não é porque às vezes tem muitos alunos, o professor ele sabe, né? A professora ela sabe o comportamento de cada aluno e se essa criança muda o comportamento, é claro que eles vão buscar informações, né? Agiram corretamente, parabéns. Obrigado, meu querido, bom trabalho para vocês, até daqui a pouquinho.